Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 13 de abril, terça-feira. Do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O vento sopra onde quer e se pode ouvir o seu ruído, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E é assim que acontece com aqueles que nasceram do Espírito. Jesus tinha falado sobre a necessidade de nascer de novo para Nicodemos, que era um chefe dos fariseus e que foi procurá-lo à noite. Então, o vento, símbolo do mistério, no modo como Jesus apresenta. O mistério faz parte da nossa vida, embora a gente relute em aceitar isso, sobretudo por causa do nosso apego ao nosso conhecimento, até a nossa ciência. A gente aprende algumas coisas sobre a realidade e a gente reluta em aceitar que há muita coisa da realidade que nós não sabemos. Até dos seres humanos. Mesmo os seres humanos são mistério para nós. A gente às vezes interpreta coisas que não são reais. As pessoas agem e a gente pode até julgar o que elas fazem, mas a gente não sabe o que elas sentem, não sabemos o que elas pensam. Até o ser humano é um mistério para nós. O que dirá a realidade? E nesta realidade, no modo como Jesus está dizendo, está presente o mistério de Deus. Nós vemos, podemos ouvir, podemos sentir, mas não sabemos. Nós podemos experimentar, mas nós não sabemos. Jesus diz a Nicodemos que ele é um mestre que não sabe sobre essas coisas. Ele sabe sobre outras coisas. Ele é um mestre sobre as coisas da terra, mas não sobre as coisas do céu. Em contraposição a ele, nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que vemos. Vós, porém, não aceitais esse nosso testemunho. Jesus se apresenta aos fariseus, aos mestres e ao povo, como a humanidade, como aquele que conhece, de quem a humanidade tem de aprender. E esta é uma dificuldade muito grande. Nós às vezes até achamos bonitas as palavras de Jesus, mas temos uma dificuldade muito grande de aceitar os seus critérios para a nossa vida. Porque muitas vezes parece que ele não entende nada. Para nós, ele não sabe. Quando é o contrário, nós é que não sabemos.
e devíamos aprender com ele. Se nós falarmos, por exemplo, sobre os preceitos morais, há tanta coisa que o ser humano não entende. Há tanta coisa que a gente, às vezes, parece querer reformar, mudar, até da moral cristã. As coisas mudaram, não são mais do jeito que eram, e o cristianismo tem que se adaptar a isso. É o que pensa muita gente. E aí que a gente se coloca como se fosse mestre de Deus e não seu aluno de Jesus, por exemplo. Então, Jesus diz: nós sabemos o que estamos falando. Vós não aceitais o nosso testemunho, mas nós sabemos o que estamos falando. É curioso esse modo de falar de Jesus assim, no plural, nós. Nós quem? Será que ele está falando dele e de mais alguém? Mas isso aqui faz um pouco de eco com o que Nicodemos disse quando o encontrou. Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. Ele chama Jesus de Rabi, de mestre, e diz que sabe que Jesus vem como mestre da parte de Deus. Mas ele usa também o plural, sabemos. É como se ele fosse um emissário dos fariseus ou de todo o povo, como se ele estivesse aqui representando todo o povo diante de Deus. Nós sabemos que o Senhor vem de Deus, porque vimos os sinais que o Senhor faz. E os sinais que o Senhor faz, só quem é da parte de Deus é que pode fazer. Mas isso não é suficiente. Jesus vai falar sobre nascer de novo. Não é apenas reconhecer os sinais e dizer que ele é de Deus, mas se deixar conduzir, como que nascendo de novo, se deixar conduzir como o vento que vem e vai e a gente não sabe de onde vem e para onde vai. Então Jesus diz a ele, assumindo essa função de mestre, nós sabemos o que falamos. Depois diz, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Se a gente colocar isso num tempo posterior, que quando foi escrito coincide, Jesus subiu ao céu. E subiu ao céu porque tinha descido do céu. Então Jesus realmente fala das coisas do céu porque ele desceu do céu. E por isso ele deve ser colocado como paradigma da vida do ser humano. Assim como a serpente foi levantada por Moisés no deserto, o Filho do Homem deve ser levantado. Ser levantado é uma alusão tanto à sua cruz, quer dizer, o significado e a importância da sua paixão, quanto também significa a sua ressurreição e a sua ascensão, a sua glorificação. São João apresenta como se fosse uma coisa só. Então o Filho do Homem deve ser levantado. Precisamos, então, reconhecê-lo na sua paixão, para que possamos também deixar-nos conduzir pela glória que vem da sua paixão. Embora, também sobre a paixão nós podemos dizer, não sabemos de onde vem nem para onde vai. É um mistério do qual nós não sabemos falar muita coisa, mas nos devemos deixar atingir por esse mistério. E assim a nossa vida também se torna como o vento que pode-se conhecer o seu ruído, mas que não se sabe de onde vem nem para onde vai. Quer dizer, Deus também age em nós. As nossas ações também podem resultar em ações de Deus por força do Espírito, que nos leva onde quer e que nós não entendemos, mas que podemos sentir os seus efeitos. Rezemos. Fazei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, proclamar o poder do Cristo ressuscitado e, tendo recebido as primícias dos seus dons, consigamos possuí-los em plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.